Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Vamos lá agora, esse é o vídeo de rendimento da rodada 22 do nosso time e de análise para a rodada 23, beleza? Enfim, a gente teve uma pontuação que não foi legal, né? A gente vê que com as dicas do canal, sim capitão, né, os melhores teriam feito 150 pontos, né? Se considerar que é um marinho de capitão, meu, era uma mitada absurda. Mas enfim, bola pra frente, são peças, né, que a gente acaba errando, que faz toda uma diferença. É um lateral que faz 18, é um atacante que faz 24, isso e tudo muda a pontuação. Mas vamos pra cima, né? Assim, dicas de goleiro, a gente pode ver que a gente foi muito bem, né? Os nossos goleiros do pote ouro mantiveram a melhor pontuação de goleiros da rodada, né? De técnico, o Dorival e o Jair Ventura, eu tinha indicado eles pro primeiro, né? E bateu, que o Dorival foi muito bem, né? Para zagueiros de ouro, olha aqui, os dois do Flamengo estavam, né? Enfim, foi uma rodada que quem apostou no Flamengo foi muito bem, né? E nas dicas, né, eu tive assim a proeza de colocar muitos do Flamengo, mas no time não colocar tantos. Mas é bom para aprender, bom para cada vez melhorar, né? Enfim, quem seguiu as dicas aqui do Pote Ouro foi muito bem, né? Os zagueiros aqui, a gente foi bem também, querendo ou não, no nosso time. O Cuca foi bem, né? Não fez uma pontuação absurda como o Dorival, mas foi bem. O Fernando Miguel garantiu o saldo de gol como a gente tinha imaginado para ele fora de casa. Os laterais, a gente preferiu o Piquerez e o Mateuzinho. O Piquerez não fez uma pontuação, mesmo com o amarelo. Só que, né, quem foi Jairton Lucas aí pegou uma mitada do lateral. No meio também a gente não foi mal. No meio eu diria que assim, a gente foi muito bem. A gente tinha o Lázaro e o Zarate, que foram das dicas os dois melhores, né? E aí por fim a gente colocou um Zé Rafael aqui, porque eu acreditei que seria um jogo de desarmes. Ele desarmou, mas nem tanto, né? E aqui que tem a grande decepção da rodada, né, pessoal? A gente confiou no Hulk, a gente confiou no Pedro Raul e a gente confiou no Luciano. Quem fez gol? O Pedro Raul fez e foi impedido por um lance nada a ver. O Luciano foi pro jogo. O São Paulo fez 3 gols e ele não participou de nada. E o Hulk, né? Sim, perdeu um gol cara do goleiro, né? E assim, quem imitou foi o atacante que entrou no lugar dele. Então assim, a gente não pode falar que a gente errou, né? A gente teve azar. Futebol é isso. Dia que a gente vai acertar tudo, dia que a gente vai errar tudo, dia que a gente vai acertar um pouco, dia que a gente vai errar um pouco. Então esse foi o nosso rendimento. Como eu disse, quem seguiu as dicas aqui bem no ouro foi muito bem, né? E essas apostinhas aqui como Marinha, assim como eu disse também do da Belmonte, teria ido bom, né? Se a gente tivesse dobrado a da Belmonte, Pedro Raul teria dado muito bom. Mas enfim, bola pra frente, a pontuação nossa não foi tão boa, mas manteve na média. É isso aí, né? Não vou falar que foi regularidade, porque Cartola, por mais que dizem que é regularidade, você tem que ter uma regularidade limitada, né? Não é uma regularidade assim, fiz 70 e tá ótimo. Não, beleza? Você tem que imitar sempre. E é assim que você consegue conquistar suas ligas. Beleza? Vamos lá. Partindo aqui agora para análise da rodada. Olha quem a gente já tem, né? O jogo dos nossos dois atacantes que decepcionaram, né? O Pedro Raul, para mim, ele não decepcionou. Gosto muito do futebol dele, né? E teve um gol impedido, mas tentou bastante. Enfim, foi um jogo muito esquisito. O Avaí ganhou um pênalti numa rodada muito... numa jogada muito feia desse cara aqui que, meu... Sem entender o pênalti que ele cometeu. Mas vamos lá, né? Primeiro jogo da rodada a gente já tem Atlético Mineiro e Goiás, né? Se a gente ver esse jogo aqui no primeiro turno, foi 2-2, um jogo bem movimentado, né? Se a gente parar para ver, eu acredito que deva ser do mesmo jeito, tá? Deva ser do mesmo jeito. Eu vou até abrir com vocês aqui para ver quem fez os gols, né? Pra gente ter essa noção, que é bem bacana. Ó, por parte do Goiás, o gol foi feito pelo Apodi e o outro pelo Elvis. Se eu não me engano, foi gol de pênalti esse jogo aqui do Elvis. E o outro foi um cruzamento do Elvis pro Apodi, no caso. E pelo lado do Galo, o Hulk fez um gol, mas pontuou assim absurdamente ruim. Esse jogo foi aquele jogo que ele fez uma falta muito feia, né? Que poderia ter sido expulso. E o outro cara foi o Vargas, né? Mas enfim, pontuações dos atacantes foram muito boas, né? O próprio Ademir também não fez nada no jogo, só scout básico, pontuou bem, né? Mas é isso.
beleza? Então eu acredito que mantém esse padrão, até porque o Galo em casa tá fazendo alguns gols, mas não muito. Só que o Goiás é o time que mais cede gol fora, muito pela goleada que tomou do Palmeiras, né? Mas assim, olha lá, toma gol do Fluminense, toma gol do São Paulo. É um time que, assim, quando vai fora, o Jair Ventura não tá tendo mais aquela postura de só se defender. É um time que agride também. E como o Galo também não é esse primor defensivo, eu acredito que vai acontecer o que a gente espera, um jogo de lá e cá, e eu acredito que o Galo vai se impor aí, até porque não está focado em nenhuma outra competição. Como visitante, o Galo vem cedendo, ó, né? E o Goiás também conquistando, então para mim é um jogo que tem uma grande tendência de gols, tá? Então, ofensivamente a gente vale apostar, defensivamente eu já ficaria com o pé atrás. Talvez alguns nomes ofensivos aqui, como o próprio Guilherme Arana ou Mariano. De resto, não iria. Próximo jogo da rodada a gente tem Fluminense e Curitiba. Curitiba assim vem numa decadência alta, né? Não sei se no quadrante aqui vai mostrar, ó, vem tomando bastante gols. E o Fluminense vem conquistando bastante por jogar sempre no Maracanã, é um time muito forte. Assim, saldo de gol entra também o do próprio Fluminense, assim como do Atlético Mineiro também existe, né? São times que quando jogam em casa, eles colocam o poder mando muito a favor deles. Pela torcida, né? Pela marcação alta, enfim, pelo estilo de jogo. Mas são dois times bem traiçoeiros, tanto o Goiás quanto o Curitiba. Sabem eles sair, dar uma escapada, principalmente com jogadores assim que tem qualidade, né? Você vê um Aleph Manga, um Léo Gamalho, um Pedro Raul, são jogadores que escapam e fazem seu golzinho deles. Então eu ficaria com o pé atrás, né? Acho que dá para colocar uma peça ou outra, mas não duplicaria, não confiaria cegamente nesses saldos de gols. Acho que Samuel Xavier é uma boa, assim como os laterais do Galo, mas é um SG que pode acontecer, tá? Pode acontecer. Logo logo a gente vai estar mostrando uns potes de SG pra gente dar continuação, beleza? Cara, esse jogo aqui é uma incógnita, assim como quase todos os jogos do Botafogo, né? Só que pega um adversário mais complicado ainda, que a gente não sabe se tá bem, né? Se vai jogar melhor em casa um jogo, se não vai. É um time que comete muita falha defensiva, mudou para a posição de 3 zagueiros agora, cedeu muito espaço para o Cuiabá, né? Eu assisti o segundo tempo de Cuiabá Juventude, meu, horrível, né? O Davidson entrou, fez enfim, um jogo feio. Acho que esse jogo mantém esse padrão, né? Mas coloco o favoritismo pro lado do Botafogo. Acho que o Botafogo tá numa certa ascensão, né? Bem pequena, mas tá, porque tá chegando bons jogadores, tá fazendo um bom futebol. Tá tentando, né, na verdade, fazer um bom futebol. Só que tá tendo dificuldades até para encontrar o time ideal. Você vê que todo jogo tem muita alteração no time que vai a campo, né? Então tem que ficar ligado, tem que... Eu não apostaria, mas é um SG ousado, beleza? E tem nomes legal. Pô, o Vitor Cuesta na zaga eu gosto muito dele. Acho um cara bom, né? Esse cara aqui tem que ficar de olho. Esse cara era bom no esporte, né? E o Gatito é o Gatito. Fora de casa pode ser bem acionado. Beleza? Juventude me nego a confiar. Bom, jogo da rodada, né? Um jogo que tem cara de final. Os dois times vão vir com força máxima. O Palmeiras, obviamente. O Flamengo, talvez, se tiver com algum desgaste aí pelo jogo do meio de semana, poupe um ou outro jogador. Mas é um jogo decisivo, né, cara? Quando a gente abre ali a tabela, a gente vê que se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras, né, deslancha de vez. E se o Flamengo ganhar, se torna ali uma competição de 6 pontos, tudo aberto. Então é um jogo duro, beleza? Mas, eu acho que é um jogo que pode pintar algum saldo de gol. Muito porque são times que vão se respeitar, né? Até porque o Dorival vem mantendo um padrão defensivo bom, diferente dos últimos trabalhos que foram feitos no Flamengo, né? E o Palmeiras, por sua vez, é o melhor defesa do campeonato. Se a gente abrir aqui o escala 10, ó, a gente vai ver que o Palmeiras em casa, ó, fez 8 gols e o Flamengo fora sofreu 2. Muito pouco. E quando a gente abre a aba para visitante, para ver também como é que é, olha como o Flamengo conquista gols. Isso é um absurdo de gols, tá? Vamos até ver aqui, ó, os últimos 5 jogos do Flamengo. Olha que absurdo, 4-2, 4-2, 5. É muito gol, rapaziada. Só que ao mesmo tempo é a defesa que menos toma, né? É um time que não tomou gol do Corinthians, não tomou gol do América, não tomou gol do Goiás e foi tomar um gol do Inter do Ceará.
Assim, pelo quadrante e pelos jogos que o Palmeiras vem fazendo, eu dou um pouquinho de favoritismo ao saldo de gol do Flamengo, tá? Então, assim, um Rodinei, como é um cara ofensivo que conquista seus pontos, eu acho que é uma baita aposta, tá? Uma baita aposta. Pelo lado do Palmeiras, assim, tá difícil de ver uma fragilidade por aquele lado do Flamengo. Talvez acho que o Piquerez possa pontuar bem por bater de frente com o Everton Ribeiro, que cede alguns pontos. Mas assim, é um jogo duro, é um jogo, assim como foi contra o Corinthians, um jogo até mais difícil, né? Então, dá pra pular esse jogo, beleza? Mas são saldos de gols que podem acontecer, né? Talvez acho que seja um jogo ali estudado, né? Decidido por uma bola. Red Bull Bragantino eu pulo para saldo de gol, assim. A gente tem esse cara que é um atacante, né? Então se você gosta de escalar ele, escala pensando no gol, na assistência, na ofensividade. Mas SG para esse jogo eu simplesmente esqueço, tá? E ao mesmo tempo é um jogo que eu não acho que saia tanto gol, mas eu não confio em ninguém, né? Não confio em nenhuma dessas zagas. Por quê? Porque o Ceará é um time que, por mais que sofre gols, não toma tanto e ofensivamente cria muito pouco, né? Vamos ver com um técnico novo, mas assim, os últimos jogos do Ceará vem sendo muito ruim, né? E o Bragantino, por sua vez, tá com aquela cara de que o técnico do Bragantino tá pra cair, sabe? O pessoal já não quer mais jogar com ele, ou não sei se a estratégia tá dando errado por falta ali mesmo de grupo, né? Mas enfim, é um jogo que eu vou pular, não indico ninguém a não ser o Luan Cândido. É um CG bem ruim nesse jogo. Assim, o clássico entre Santos e São Paulo, um jogão de bola. Times que estão se reconstruindo. São Paulo numa fase bem melhor, mas o Santos na Vila é um time forte. A última vez foi 3-0 pro São Paulo no Campeonato Paulista. Mas acho que vale apostar em algum jogador ofensivo desse jogo, né? Mas defensivo eu ficaria muito com o pé atrás. Muito complicado esse jogo, muito complicado, né? Mas tem que ver aí se algum cara vai estrear, o Soteldo tá voltando. Acho que isso melhora muito o setor ofensivo do Santos, né? E o São Paulo é aquilo, pode entrar com esse time bom aqui, que pra mim, esse time que tá na tela, titular, é um time bom, mas pode poupar, né? Não sabe se os caras estão bem, se eles vão estar bem depois do jogo contra o América, né? Então tem que ficar ligado nas notícias, mas é um jogo que eu fugiria para saldo de gol. Ofensivamente, vale alguma aposta, beleza? Aqui a gente já está falando de saldo de gols bons para apostar, né? A gente tem tanto Fortaleza quanto Corinthians jogando a Copa do Brasil no meio de semana. Então tem que ficar esperto, né? Se vai machucar alguém, né? Se vai poupar alguém. Mas o Fortaleza em casa vem tendo uma campanha boa, né? Só fez 6 gols, né? Enquanto o Corinthians fora só toma 3, né? E quando a gente muda para visitante, a gente vai ver que o Corinthians fora faz pouco gol, até que 7 não é tão ruim assim, mas faz pouco. E o Fortaleza só tomou 2 gols nos últimos 5 jogos, cara. E no mesmo jogo, olha o último quadrante do Fortaleza. 4 jogos com a baliza zerada. E pega um Corinthians que tem uma dificuldade imensa de fazer gol, né? Assim, é sempre um golzinho. Então, dependendo até se vem com uma eliminação contra o Atlético Goianiense, o próprio Fortaleza se vem com uma eliminação do Fluminense, pode estar com o emocional abalado. Então, saldo de gol, eu vejo o Fluminense com grande possibilidade, até que tem jogadores aqui que vêm conquistando pontos, como os 2 laterais, vem pontuando muito bem, né? E o Corinthians, cara, depende da postura, depende de como que vai entrar em campo, né? Mas é um time que também tem chance de pegar o saldo de gol, porque cria muito pouco o time do Fortaleza, apesar que vem encontrando seu bom futebol novamente, né? Mas jogando no Castelão, pode ir bem. Enfim, gosto do saldo de gol do Fortaleza, um SG um pouquinho ousado, mas que pode dar bom. Aqui um saldo de gol que pode acontecer também, por mais que no Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense não vem fazendo um bom trabalho, né? Até porque está na zona de rebaixamento, lutando para sair. Mas o Cuiabá não consegue criar ofensivamente quase nada, cara. É muito ruim mesmo a força ofensiva do Cuiabá. É um time que inclusive costuma chutar bastante de longe, né? Não tem tanta jogada ofensiva, não é um time agudo, né? É um time que procura muito esses caras aqui que se aproximam no meio e eles não têm muita opção de jogo. Jogando no campo do Atlético Goianiense, com um campo pequeno, eu acho que vai
dificultar mais ainda, e eu acho que pode ser um saldo de gol que aconteça, né? Então assim, se você quiser apostar num Dudu, num Renan Santos aqui no gol, eu iria. Eu acho que é uma aposta tranquila. Joga em casa. Se a gente vê esse jogo aqui, como é que foi? Foi 1-1, né? Enfim, quando a gente abre aqui, inclusive, esses jogos, né? A gente vê que foi uma rodada que, tirando dois jogos, tirando o jogo do Goiás e do Atlético Mineiro e do Curitiba com o Fluminense, que teve expulsão, se não me engano, pro Fluminense, David Braz, eu acho. Cara, que rodada de pouco gol, né? Que rodada de pouco gol. 1 gol, 2, 4, 6, 7, 10 gols em 8 jogos, cara. Então assim, dá pra gente tomar cuidado. Tem que tomar cuidado aí essa rodada com apostas ofensivas visando muito o gol. Não acho que possa acontecer igual, né? O futebol pode mudar muito, pode ter muito jogo com muitos gols, mas ficar de olho nisso aí. Outro saldo de gol que pode acontecer é o do Atlético Paranaense. Vai vir de uma decisão contra o Flamengo, muito importante, que se classificar eu julgaria como uma classificação heróica, né? Porque assim, o Flamengo vem jogando muita bola, mas dentro da Arena da Baixada o time pode se favorecer, assim como pode se favorecer nesse jogo, né? Só que o América Mineiro vem fazendo gols, porque sim, tem bons jogadores ofensivos. Esse moleque aqui e o Everaldo, o Pedrinho Everaldo, vem fazendo um bom futebol. Eu acho que podem ir bem, podem aproveitar os espaços que a zaga do Cap dá, né? A diferença é que se vê que esse time titular aqui deve buscar o jogo na boa, sem forçar demais, e é um saldo de gol que pode sim acontecer, beleza? Quando a gente abre aqui, a gente vai ver que é um time, ó, olha como faz pouco, né? Olha como toma pouco gol, quer dizer, e o Cap não faz tantos assim não. Tem jogos, ó, que passa em branco, né? É muito jogo de goleada aqui, a gente tem uma goleada em cima do Atlético Goianiense e 3 gols no Galo, né? Quando a gente inverte os papéis, a gente vê que o América, como eu disse, vem conquistando, né? Sempre um golzinho. E por sua vez o Cap tá tomando gol, né? Tudo bem que aqui a gente tem um jogo de 5 gols, né? Mas não muda muito pro quadrante dos outros jogos, não, né? Sempre tomando seus golzinhos. Então é um SG ousado até, mais que por jogar na Arena da Baixada pode acontecer. Cara, jogo do Avaí, velho, é certeza de jogo de pênalti. Não sei por que acontece isso, mas assim, esse cara cava muito pênalti. O Guerreiro voltando também tá sofrendo bastante. Esse cara vem jogando bolão. Então assim, jogou na ressacada, cara, é difícil. Ainda mais porque o Inter vem um pouquinho pressionado, né? Uma eliminação complicada aí na Sul-Americana. Mas dou um pouco de favoritismo pro Inter nesse jogo. Se o Inter troca a cabeça no lugar, buscar o resultado, eu acho que pode dar muito bom, né? Só que o Avaí em casa faz gol, tá? Faz gol. Por mais que no quadrante aqui dos últimos 5 jogos a gente vai ver que tem pouco gol, os jogos em casa ele fez, né? E os fora também. Tudo bem que foi um pênalti, mas teve muita chance esse jogo. E o Inter fora, por sua vez, vem tomando gol. Só que muito em alguns jogos, né? Só que fora. Quando a gente vê o Inter em casa, a gente vê um Inter bom, jogando bem. Então é um time que a gente tem medo da postura. É um time que a gente sabe que pode ganhar um jogo de 2-0, né? Com bom futebol, jogando bem. Só que é um time que ao mesmo tempo pode tomar muitos gols. Então assim, olhando para o escala 10, para os últimos gols feitos nos últimos 5 jogos pelo mando, né? E aqui estão as minhas dicas, então, tá? Para os saldos de gols, para essa rodada 23 aí, pra gente dar uma olhada mais a fundo, estudar, esperar as notícias, né? Se o time vai poupar ou não. Mas eu gosto do SG do Fortaleza, gosto do SG do Atlético Goianiense e gosto do SG do Atlético Paranaense mais do que todos, beleza? Por fim, a gente tem o Corinthians, que é um time que enfrenta o Fortaleza, mas que o Fortaleza também está tendo dificuldade de fazer gol. E o Corinthians é um time defensivamente bem, até porque essa é a sua melhor característica, né? Então pode ser um 0-0, tranquilo, 1-0 para um dos lados. Aí, como eu disse, né, Atlético Mineiro e Fluminense são times que jogam em casa, exercem muito bem o fator mando, mas a gente sabe que enfrenta times traiçoeiros, como é o caso do Goiás e do Coritiba, respectivamente, beleza? Por fim, a gente tem o clássico, né? O clássico aí de decisão, clima de decisão no Brasileiro. É um jogo duro, um jogo pegado, mas que pode ser saldo de gol,
né? Eu acho que talvez algum goleiro desse jogo possa ser uma aposta muito legal. Assim, nomes assim já de jogo eu já ficaria um pouco com o pé atrás, como eu disse. Pode colocar um Piquerez aqui, um Rodinei talvez, mas eu não fugiria disso. Beleza? Análise feita para a rodada 23, né? Rendimento nosso também feito. Poderíamos ter ido melhor se a gente trocasse uma ou duas peças, mas acontece. Vamos para frente, não vamos errar nessa 23 agora. Beleza? Pessoal, provavelmente agora o próximo vídeo é o vídeo de goleiros e técnicos. Acredito que eu vou fazer ele na quinta, né? Na quinta ou na quarta, tá bom? É isso, tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.